tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente conversou um pouco, né, sobre a menopausa, quis saber um pouco de vocês, algumas comentaram, né, que já passaram por esse período da menopausa. Realmente é um período muito difícil, mas se a gente fizer coisas simples, né, é possível a gente passar por ela e de forma muito tranquila, né? Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades que todos estamos enfrentando com relação à pandemia, né? Voltar a esse tema, né? Mas o que a gente vai colocar aqui hoje é um pouquinho sobre a convivência familiar. Nós acho que já comentamos, mas vale a pena, eu acho que a gente comentar novamente sobre a questão da convivência diária em casa. Muitos estamos, né, com filhos trabalhando em casa, em home office, outros estamos com filhos que estão sem escola, portanto estão tendo aulas online ou tendo que fazer tarefas em casa, porque os professores mandam. Quando não são nossos filhos, são os nossos netos, enfim, aqueles que convivem conosco. E muitas vezes essa convivência vai ficando desgastada, porque está muito próximo, né? Estamos todos muito mais próximos no dia a dia. Então, como melhorar essa nossa convivência? O que nós podemos fazer para melhorar essa convivência? É um pouco como na menopausa, né? Então, vem os calores, né? As brigas mais acaloradas, né? Porque estamos mais perto. Vem o cansaço, vem o desgaste, né? Então, realmente, a gente também tem que cuidar aí dessa convivência. O que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui algumas dicas que eu vou ler para vocês, tá bom? Primeira dica, né? Respeitar os momentos de privacidade. Respeitar o seu momento de privacidade e respeitar também dos familiares. Ah, nossa casa é apertada, não tem um quarto para cada um, não tem um cômodo para cada um. Mas você pode ter momentos, né? Isso pode ser até conversado entre aqueles que moram com você. Olha, eu vou ter um momento agora que eu vou ficar aqui quietinho, vou fazer as minhas coisas aqui quietinho, né? E também permitir que o familiar encontre também esse espaço, esse tempo, né? Para poder se reorganizar. A solidão não é uma coisa bem-vinda sempre, mas nós precisamos ter momentos, né, de ficarmos sozinhos ou não, né, e de deixarmos também os nossos familiares, aqueles que convivem conosco diariamente, também ter um momento deles. Criar uma rotina, isso é muito importante, principalmente para quem tem crianças. A rotina para a criança é muito importante. E para os filhos também, né? Os filhos de vocês com necessidades especiais, eles precisam de rotina. Horário para acordar, horário para almoçar, horário da sonequinha da tarde, horário da janta e o horário para ir dormir. Procurar não trocar o dia pela noite. É muito comum nesse período, né? Nós acabarmos trocando o dia pela noite. Isso não é muito saudável. Porque existem hormônios necessários para nós e para os nossos filhos e das crianças também, que são produzidos pelo nosso organismo no período do sono noturno, né? Então precisa ter um quarto escurinho, ter um sossego. Ah, mas eu não tenho, eu tenho um vizinho barulhento, ou meu familiar trabalha de turno. Sim, aí precisam ser feitas adaptações conforme a rotina familiar. Mas o mais importante é que exista uma rotina mínima. Não pode ser nem muito rígida e nem muito solta, né? Ter momentos de diversão em família. Então, nós estamos falando de família, de grupo, né? Que mora numa mesma casa. Então, é muito importante ter algum momento de lazer em conjunto. Isso pode ser feito com jogos de tabuleiro, com quebra-cabeça ou com a contação de história,
né? Nós temos uns vídeos, né, de contação de história, então podem ser colocados, pode ser um momento de dança, né? Pessoal que gosta de atividade física, então pode ter um momento de interação, seja com música, seja com teatro, né? Seja com um jogo de tabuleiro, algo em que possa ser feito em conjunto, ou mesmo assistir um filme na televisão, que seja uma novela, um programa, né, de diversão, em que todos possam participar. É interessante também. Dividir as tarefas domésticas. Então, normalmente as donas de casa não gostam muito de dividir, porque às vezes ela vai ter que explicar, vai ter que ensinar, e isso é cansativo. Porém, também é cansativo ficar sobrecarregado. Então, é muito interessante pedir ajuda, principalmente das crianças, dos adolescentes, para as tarefas domésticas. Eu sei que nem sempre eles gostam, né? Mas nesse período em que eles estão com as atividades restritas, pode ser algo interessante, uma coisa a mais para eles estarem se envolvendo também com a família e saber, né? E outra dica importante é conversar e cuidar uns dos outros dentro do lar, dentro da sua residência. Então, nesse momento, né, sempre que houver discussões, sempre que houver algum desentendimento, passado aquele momento mais crítico, né, vamos voltar lá, vamos tentar reparar aquela confusão, né, e procurar aparar as arestas. Não é bom deixar muitas arestas, porque senão elas começam a machucar, né? Então, seja qual for o confronto ou a dificuldade, chegue junto do seu familiar de alguma maneira. Você mais do que ninguém conhece o seu familiar, então você sabe como lidar. Às vezes é o melhor, na hora da briga, o melhor às vezes é se calar, né? E deixar aquele momento mais caloroso passar, né? Mais encalorado passar, e depois você retorna e volta e conversa com seu familiar, acertando então as questões que precisam ser acertadas. Então, a próxima dica é, junto com essa, exercitar a tolerância. Nesse momento, né, em que todos estamos mais próximos, é muito importante exercício da tolerância, né? Como fazer isso? Muitas vezes se calando, muitas vezes é apenas dando um abraço, né? Percebendo, né, que tem que deixar um espaço para o outro. Os adolescentes estão muito confusos nesse momento, as crianças estão muito cansadas, né, de só estarem dentro de casa, os idosos estão carentes, né, necessitando de mais atenção, de mais cuidado, e você também precisa, né? As donas de casa são as que estão sofrendo mais porque estão muito sobrecarregadas. Então, voltamos lá à primeira sugestão: ter o seu momento, né, em que possa ficar, nem que seja alguns minutos sozinha, né, para fazer suas orações, para escutar a música que gosta, para poder conversar com quem você quer conversar, ou simplesmente para ficar quietinho um pouquinho, né? E ter calma, então, durante os desentendimentos, porque nesse momento não tem outra solução senão termos calma para solucionarmos os conflitos. Agora é o momento em que a gente precisa, mais do que nunca, exercitar nossa calma, nossa tolerância, nosso respeito com as opiniões alheias, né? Principalmente respeitar a opinião do nosso familiar, né? E a gente ir driblando tudo isso, colocando de forma às vezes bem direta e simples,
como nós estamos nos sentindo. Essa é uma maneira simples de facilitar a convivência familiar. Não, hoje eu acordei realmente cansada. Não, hoje eu acordei mais triste, estou preocupado, né? Às vezes não é necessário eu contar todas as minhas preocupações, todas as minhas tristezas, mas deixar claro para quem convive comigo aquilo que eu estou sentindo, para que eles saibam como lidar também com a gente, né? E também o nosso familiar, ensine o seu familiar a dizer como ele se sente, e isso vai ajudar muito na convivência, né? Nem sempre a gente vai conseguir solucionar a dor, a tristeza, o cansaço, né, do nosso familiar, mas isso vai ajudar a compreendermos e a sermos compreendidos pelos outros, e isso já alivia muito na hora da convivência, não é mesmo? Queridas, aqui não estão todas as dicas, aqui não estão todas as respostas, mas eu tenho certeza que vocês têm outras dicas e outras respostas. Então compartilhem com a gente, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos.